Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia. Uma honra você me deixar entrar na sua casa. Gratidão. Se inscreve no canal, o canal está crescendo porque você está me ajudando a crescer. Deixe seu like, deixe seu comentário, é importante para a gente ter engajamento. Pessoal, vocês pediram e eu fiz o mapa do crime que chocou Estados Unidos em 1989, o crime cometido pelos irmãos Eric e Joseph Menendez. Inclusive tem uma minissérie, um seriado na Netflix, tá? Eu peço perdão porque eu não assisti. Então eu vou me basear. Eu sempre falo para vocês, eu imprimo e eu gosto de estudar na hora. Eu gosto de ser pega de surpresa junto com vocês do que vai sair, tá? Vamos analisar caso por caso. A primeira coisa que gera dúvida para mim como astróloga, primeiro, eu não tenho o horário que aquilo aconteceu. É sabido que foi à noite, mas a gente não tem a hora, então eu calculei o crime à noite. A segunda coisa que deixa dúvidas aqui, e eu tentei fazer uma busca antes de gravar, é que o crime falaram que aconteceu em 20 de março de 89, em outros lugares que foi em 20 de agosto de 89. Então o que eu fiz? Eu fiz o mapa de março e fiz o mapa de agosto, tá? Só para não ter aquele problema nos comentários. Mônica, você errou. É em agosto. Não, Mônica, é em março. Você errou. Então eu fiz nas duas datas para não ter problema. Embora, pelo que eu estou vendo aqui, os dois mapas, eles são muito parecidos, tá? Os irmãos, para vocês terem uma ideia, são esses dois aqui, ó. Esses dois irmãos aqui e este daqui. Esses são os irmãos no ano do crime, tá? E hoje esse rapaz, ele tá assim, né? Esse aqui é ele atualmente, este daqui. E esse irmão, ele está assim hoje, tá? Então vamos analisar caso por caso? Vamos primeiro falar do crime, tá? Se a gente entender... deixa eu falar do crime para quem não conhece, né? Embora acho que todo mundo está acompanhando, né? O crime aconteceu em Beverly Hills. O crime dos irmãos Menendez ocorreu, então, primeiro mapa em 20 de março, tá? Eles cometeram parricídio e matricídio em 1989 na cidade de Beverly Hills. O que aconteceu? Eles falaram que mataram o pai e a mãe porque o pai ele cometeu abusos com os dois, né? Então, o ponto que está todo mundo pedindo, depois de terem assistido a minissérie lá, o seriado, eles são monstros ou não? Eles merecem a perpétua ou uma segunda chance, tá? Então, vamos analisar. Pelo mapa do dia 20 de março, eu acho que eles estavam usando algum tipo de droga, talvez metanfetamina. Eles estão com Marte na 6, um Júpiter na 6. Eles estavam loucaços quando eles fizeram esse crime, não tenha dúvida, tá? E é um crime aqui que eu não vejo a questão tanto do abuso. O abuso ficou em segundo lugar aqui. O que eles queriam realmente era dinheiro, tá? Eu não vejo eles motivados pelos abusos cometerem esse crime. A questão aqui foi mais a questão financeira, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho o Eric ascendendo na casa 1, eu tenho Joseph na casa 2, então tem muita questão financeira envolvida. O pai entra como... aqui, ó. Então, entra toda uma questão financeira, a motivação foi financeira. O pai entra como um doente na casa 6. Ah, Mônica, meu pai ou minha mãe estão na casa 6. Significa que ele é doente? Não, gente, a gente está falando de assassinato, né? Então, por exemplo, se você tem um pai ou mãe que está na casa 6, talvez você seja psicólogo dos seus pais, né? A casa 6 é uma pessoa que pode ser que tenha problemas de saúde no futuro, seria isso. Ou, se seu pai é médico, sua mãe é médica, tá tudo bem na casa 6. Casa 6 pode ser também representar que ele precisa de apoio psicológico. Casa 6, que ele pode ser um bom funcionário público. Então, depende muito de mapa para mapa, tá? Então, aqui na casa 6, o pai, ele entra aqui. A mãe entra na casa 10 com escorpião. Geralmente, quando você tem uma mãe escorpião, é uma mãe depressiva.
em Leão, ela pode ter atentado contra a vida. Aí a mãe tem um leão igual, não vou falar atriz, que eu já falei, já fiz o mapa dela, mas é uma mãe um pouco narcisista. Ela tem um leão igual de uma atriz que eu já fiz o mapa dessa pessoa. Quem me acompanha sabe de quem que eu estou falando. Então devia ser uma mãe muito difícil. Por isso que há uma raiva da mãe aqui no mapa, tá? Bom, a gente tem em 20 de março de 89. Então nós temos a presença do pai no segundo plano. Da mãe, até mais raiva da mãe do que do pai, parece. Se a gente for checar o mapa em 20 de agosto, o pai continua na casa 2, o que eles queriam do pai era dinheiro, e a gente tem a mudança de status do Eric e do Joseph, os rapazes que cometeram um crime. Gozado, dá uma enorme raiva da mãe aqui, hein? Que estranho, né? Dá muita raiva da mãe, mais do que do pai. Que estranho esse crime. Ela muito complacente. Sabe o que dá a impressão? Que eles deviam ter falado para a mãe o que o pai fazia e a mãe não fez absolutamente nada. Dá mais raiva da mãe do que do pai, aqui pelo mapa, tá? E eles... Sabe o que lembra também? O caso daquela menina que mata os pais, a Richthofen, não lembro o primeiro nome dela, lembra muito. Pais e mães frios, tanto que uma amiga dela na escola foi dar um abraço nela, ela ficou dura, gelada, ela não sabia nem retribuir o abraço da amiga. Ela nunca tinha recebido um abraço de alguém. Isso parece muito no mapa do dia 20 de agosto. Pais frios, narcisistas, egoístas, ele só pensando em dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ela reclamando, 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 muito depressiva, e eles tentando alertar sobre o pai e ela não querendo ouvir, mergulhada em calmante aqui para mim, tá? Então, há mais uma mágoa da mãe do que do pai. E é claro que o pai acaba machucando tanto fisicamente como psiquicamente as crianças. Então aqui a gente tem o crime. Agora vamos dar uma olhada nesses rapazes, tá? Que são este daqui, que hoje está assim, né? E esse rapaz aqui, que hoje está assim. Vamos dar uma olhada nos mapas. Vou começar pelo mais velho, que é o Eric, tá? O Eric, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tá aqui o mapa dele, tá? Toda vez que você tem uma lua em Escorpião, muito provavelmente você sofreu um abuso, tá? Um abuso psicológico, um abuso sexual quando você era criança. No caso dele, ele sofreu sim, e foi pelo pai. Geralmente, o abusador pode estar na casa 3. Claro que a astrologia, ele não pode ser levado, ele não é um fato. O que é fato? É você ler no Estadão, na Folha de São Paulo, no dia seguinte, você lê, aquilo é real. Então, por exemplo, pegou fogo na loja do Brás, inclusive eu previ isso, que é até meio óbvio, né? Isso é um fato. A astrologia não é considerada um fato, ela entra inclusive na categoria de entretenimento, tá? Mas geralmente você percebe uma aproximação aqui de quem pode ter sido abusador na casa 3, tá? Então você tem o Eric. Eu não tenho o horário de nascimento dele. Ele nasceu em 27 de novembro de 1970, em New Jersey. A soma, aqui eu tenho 27 de novembro de 1970, eu tenho 2008 que culmina no 10. 10 é Deus. A gente pode ter tanto a proteção de Deus, como o sentimento de eu sou meio Deus, eu faço o que eu quero. Eu vejo muito a questão das metanfetaminas presente no mapa dos dois, tá? E uma família muito adoecida, como a Richthofen, acho que Susana Richthofen, lembrei do nome dela. Eu tenho uma lua em Escorpião, eu não tenho horário de nascimento dele. Eu tenho uma lua em Escorpião, que me dá o abuso moral, o toque na criança. Eu tenho muito cliente que me relata toque de vô, toque de amigos, de primos, de pessoas mais velhas, toques de pessoas que prestam serviço na casa, taxista, amigos mais velhos de irmãos. Tem muito relato, viu, gente? A gente fica muito preocupada com
preocupada com meninas, com crianças. Menino sofre muito assédio quando é criança, tá? Uma pena. E isso cria problemas com adultos muito sérios, tá? Eu acho que isso deveria ser mais abordado em escolas, mas não pode, né? Acho que deveria ser ensinado. Aqui não pode, aqui não pode, aqui pode, aqui, sabe? Tinha que ter algum tipo de estudo nesse sentido, o que pode, o que não pode, na minha opinião. No caso do Eric, sim. Ele foi muito abusado aqui, tá? O mais velho. Ele foi constantemente abusado, tá? E o Joseph também, e ele entra com o protetor do Joseph, que entra na casa 12. Eu vou te falar uma coisa, se você acreditar, eles foram abusados em vidas passadas também. O pai também, ele foi um abusador presente na vida deles em vidas passadas, ou seja, houve um esgotamento. Não digo que ele foi um abusador como pai, ele pode ter sido um namorado abusador, né? Ele foi uma pessoa que perturbou ou ele ou o irmão. Houve uma relação de intimidade numa vida passada. O pai entra na casa 4-3, vidas passadas. Vida passada eu vejo na casa 12, 8, 4, 2 e 1. Esse pai já estava com ele há 4 vidas passadas. Eles tentam recuperar e se harmonizar de outras vidas e não conseguem. É um esgotamento. Há tanta raiva de vida passada que não aguenta, tá? Seria mais ou menos isso. Como eu não tenho horário, eu tenho que fazer um estudo meio superficial, tá? Na revolução do Eric, que é o rapaz mais velho, deixa eu tirar o papel aqui. Na revolução, o Eric, ele estava vivendo um Plutão em atrito com Plutão até dezembro. Se você perguntar para mim se ele vai ser solto, para mim ele vai. Eu não tenho horário de nascimento, né? Aliás, eu fui muito malhada aí por causa disso. Para mim, eu acho que ele pode ser solto sim. Ele foi cruel, ele matou pai e mãe, existe aí uma menção mundial para pedir que os rapazes sejam soltos, talvez cumprindo até uma pena em casa, domiciliar. Acho que eles já cumpriram 30 anos, né? Então, ele está passando por um Plutão em atrito com Plutão até dezembro, quando o inferno dele termina agora em dezembro. Talvez ele tenha alguma coisa ainda para cumprir até fevereiro de 26. Ele está com Netuno em oposição Plutão, até fevereiro de 26. O mapa vê ele semeando, deixa eu pôr o papel aqui, semeando uma nova vida até janeiro de 27 e uma decisão importante na vida dele em março de 25. Então, na minha opinião, ele vai ser solto, tá? E em 24, ele está vivendo o ano 10 de novo, que marca o ano de nascimento dele. Ano que vem, ele vive o ano 11, que é o Caput, que é agarrando as oportunidades, tá? Ele só tem que tomar muito cuidado para não sofrer nenhuma queda ou alguma coisa de ele tão acelerado que ele pode ter algum risco de morrer, inclusive, risco de vida, tá? Então esse é o Eric. Eles têm chances de sair da prisão? Tem. O Joseph, que é nascido em 10 de janeiro de 68, né? Ele também tem a presença do pai, não tão acentuada como do mais velho. Esse nasceu em Nova York, tá aqui, Eu fiz o mapa, sem horário também. No mapa do Joseph tem uma mágoa profunda, também uma mágoa da mãe. Gozado, eles têm muita mágoa da mãe aqui. É como se eles estivessem pequenininhos falando: mãe, o papai está fazendo isso. E a mãe: larga a mão, isso é coisa do teu pai. Mãe, o papai está fazendo tal coisa com o meu amiguinho. E larga a mão, isso é coisa do teu pai, coisa de pai. Então isso tem muita mágoa da mãe aqui, tá? Não vejo sinal de arrependimento. Se for de arrependimento, é um arrependimento só pro forma. E de novo no Joseph, sem horário de nascimento, o pai ele ascende em Touro, também em vidas passadas. E a lua também está em Touro, que é o pai, também vida passada. E uma presença gozado, né? O Joseph aqui, ele internaliza a presença do pai.
O pai foi muito cruel com Joseph, né? Então, como é que eu vou explicar para vocês, gente, sem ferir vocês? O Joseph foi usado realmente como uma menina para o pai, como uma bonequinha, vamos dizer assim. Talvez até usando maquiagem no filho, alguma coisa assim, tá? Ele tem aspectos muito femininos aqui do pai usá-lo como se fosse uma menina. O outro não, ele era bruto com o outro e com o segundo ele talvez ridicularizasse o filho, alguma coisa com feminino, talvez usando alguma coisa, rindo com o Joseph, tá? Não sei, usando alguma coisa talvez feminina, roupas femininas, tá? Não sei se isso aparece no seriado, não sei, eu não assisti. O irmão Eric, ele entra na casa 8-9 como justiceiro. Ou seja, o pequeno, que o Joseph, deixa eu ver se eu não falei errado. Ah, não, o Joseph é o mais velho. Ah, o Joseph é o mais velho. Tá, agora faz sentido. Esse aqui tem mais mágoa. Exatamente. Esse Joseph, que é o mais velho, ele tem mais mágoa do pai. Ele foi mais usado. Ai, desculpa o que eu tô falando, mas esse daqui era praticamente a menina do pai, a menina dele, sabe? Uma coisa muito estranha. E ele, aqui com o irmão, ele defendia o irmão, embora o pai também abusou do irmão, sim. Ele tem aqui na casa 8-9, que ele tem Sagitário, que é o irmão, ele via as coisas que o pai fazia também. Meu Deus do céu. Pai maluco, né? É muito delicado isso, gente. Esses tempos de 1970, 80 e 90 eu vivi. Não vou entrar em detalhes. Toda vez que eu tento falar alguma coisa, vocês falam que eu preciso de tratamento, então eu não vou falar mais nada. Mas esses anos 70, 80, 90 foram anos que as pessoas mais velhas achavam que podiam fazer tudo. E quem era da família via e a gente não podia falar nada, né? Então, não posso falar nada. Toda vez que eu tento comentar alguma coisa nesse sentido, você precisa de tratamento, procure um psicólogo. Eu estou vendo aqui o cenário, era um cenário que quem trabalhava com música, com shows de espetáculo, vai dizer, Mônica, era assim mesmo. Né? Eu tenho amigos hoje que são apresentadores de TV, que trabalham com palco, vendo isso daqui, era a coisa mais comum. Isso é. Eu tenho um amigo que tem um programa de TV, ele falaria, Mônica, era a coisa mais comum. Então, mas isso fica para um outro dia. O Joseph, então, em Sagitário, com o Sagitário do irmão, casa 8 e casa 9, protegendo o irmão mais novo. O irmão mais novo contando para o irmão mais velho as coisas que o pai fazia e ele tomando as dores. E, de novo, a ideia da mãe, que eles contavam para a mãe não fazia nada, que é muito comum, né? É muito comum a mãe acreditar no marido e não acreditar nas crianças, é muito comum. E olha que interessante, a Lilith, que é a sexualidade do mais velho, né, do Joseph, está em Touro, que é o pai. Praticamente, o Joseph foi assediado pelo pai com ele muito pequenininho. Ou seja, não há arrependimento. Foi uma tristeza tão profunda, por isso que é muito provável que eles consigam sair. Houve não arrependimento, eles queriam usar o dinheiro do pai, agora parece que eles já pagaram 30 anos. Na Revolução de 24, o Joseph, ele vive o ano 11, que é o Capt, que é agarrar uma oportunidade. Ou seja, o Joseph, ele está tendo orientações espirituais, sejam estas astrológicas, espirituais, evangélicas, religiosas, tá? É um trânsito que vai até fevereiro de 2025. Tem alguma coisa espiritual que ele está recebendo e está fazendo muito bem para ele. Ele está muito empolgado, é uma empolgação que vai para março de 2025. De novo, ele está tendo alguma coisa espiritual. É um trânsito que vai até fevereiro de 26. O mapa vê um trânsito de reconhecimento, é um trânsito que vai até fevereiro de 2025. De novo, ele tem um trânsito chamado Dimensões Espirituais, até maio de 2025. E em fevereiro de 25, a preço pelas coisas caras, como ele pode entrar no shopping e comprar.
Pelo mapa, eles estão saindo da prisão, que é o que dá um clamor popular pedindo a saída. Só que o psicológico deles realmente foi muito abalado, né? Isso não tem o que falar. Não tem como recuperar uma vida. Agora, não tem como recuperar uma vida, né, gente? Acabou. Né? Não dá para ele pedir um emprego. Inclusive, a idade deles nem permite. Mas dá, com documentários, filmes e cinema, dá para construir versões na visão deles. Que eu acho que a gente vai ver uma nova construção para filmes, etc. Né? Olhando o Joseph, que é o mais velho, me deu muita dó. Do irmão mais novo, eu senti uma coisa mais fria, mas o irmão mais velho, eu senti muita pena dele. O pai usando ele realmente é de cortar o coração. O mais novo, é que eu não assisti. O mais velho me cortou o coração. Nossa Senhora, o mais velho... É que não dá para falar isso gravado, né? Mas se estivesse em casa, eu falei, dá vontade de pegar o pai mesmo e fazer até uma loucura. Se é um filho meu, eu jogo ele ladeira abaixo. Eu concordo com o Joseph. Essa raiva com tipo, claro, gente, temos que ligar para a polícia e falar, olha, a gente tem um abusador em casa, né? Não fazer o que eles fizeram, que foi o parricídio e o matricídio. Óbvio que não, né? Não poderíamos chegar no extremo desse. O Joseph é de cortar o coração. O Eric, eu vi uma frieza no Eric, no mais novo. E no Joseph, alguma coisa... Ele tem muitos trânsitos espirituais. Essas são as minhas considerações. Pelo Joseph, deixa eu ver, o Joseph está muito espiritual para o meu gosto. Peraí. Sol na 9, Lua na 9, Mercúrio 8, Vênus na 8. Ó, no donador. O Joseph, ele está com muitos trânsitos espirituais. Me preocupa. Não sei se ele vai aguentar a barra dessa pressão social de todo mundo querer entrevistá-lo. Ele pode aparecer sem vida em liberdade, minha opinião. O Joseph, não sei se ele aguenta, tá? Minha opinião. O Eric tá bem, saindo da prisão. Mas o Joseph, talvez ele entre numa catarse tão profunda, tão de agradecimento, eu não sei se ele vai aguentar tanta coisa que ele vai viver, tá bom? Então essas são as minhas considerações que vocês pediram para fazer dos irmãos Menendez, né? Inclusive um rapaz, né, um membro lá do grupo Menudo relata, né, o que ele sofreu na mão do pai desses dois, né? E é isso, gente, era assim que acontecia. Uma vez eu relatei isso num vídeo passado também, de grupos nacionais, enfim. É isso, gente. É uma pena que pessoas de péssima índole tenham feito isso com pessoas tão jovens. E isso acontece, né? É uma pena, isso tem que parar, tá bom? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Namastê, gratidão por um dia de justiça. Gratidão.